A gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, ainda falando sobre infecções dentárias, tá, gente? Aquele hábito que muita gente negligencia. Olha, só escova de manhã e à noite, eu não fico agarrado com a escova de dente, isso é besteira, meus dentes são resistentes. Infelizmente, uma infecção no dente pode acabar se tornando fatal. Aqui com a gente o doutor Gustavo Souza, que é cirurgião dentista. Tem pessoas que são mais suscetíveis a infecções nos dentes? Sim, Dânia. Tem alguns pacientes que apresentam uma predisposição maior, como, por exemplo, pacientes com doenças sistêmicas, principalmente diabetes. São pacientes que têm uma predisposição às infecções, né? Isso torna um mecanismo de difícil controle, tanto pela situação sistêmica do paciente, que acaba agravando a doença, as infecções dentárias, como a própria infecção, a gengivite, a periodontite, acaba piorando o controle da doença do paciente. Então, esses pacientes, sim, são mais predispostos. Outro grupo de pacientes são pacientes que estão acamados, pacientes que requerem cuidados adicionais, seja em ambiente hospitalar, seja aquele paciente que está acamado em casa, que ele necessita que outra pessoa faça a sua higienização bucal. Paciente com tubo? Também. Esses pacientes também têm uma predisposição maior a desenvolver doenças da cavidade bucal. Primeiro porque eles, como estão entubados, né, não têm o controle da sua higiene bucal. Depende de que outra pessoa faça isso. Um familiar, ou se está no hospital, um enfermeiro, técnico de enfermagem, faça isso. Mas é necessário que haja esse controle. Até né? porque ele também fica mais exposto a uma série de outras infecções. Pode ter problema do coração, pode levar a óbito, a falta de um cuidado com a saúde bucal mesmo desse paciente que está internado. Sim, e existem vários estudos que mostram que o cuidado da cavidade bucal desses pacientes reduz o tempo de internação deles na UTI. Então é extremamente necessário. É o que hoje nós chamamos de odontologia hospitalar, né? Que alguns serviços hoje, alguns hospitais já dispõem de equipes para fazer esse tipo de tratamento, esse acompanhamento. Tem gente que fala assim, olha, minha filha tem muita cárie, acaba tendo muita infecção, porque desde pequenininha que ela tem problema de saúde, tomou muito antibiótico. É mito ou é verdade? Olha, Dani, isso aí é mito, podemos dizer que é mito. Na verdade, existem alguns antibióticos que são contraindicados na fase em que os dentes estão em formação. Mas isso a gente já não, os médicos, os dentistas já não prescrevem, né? E vem esse mito de que, minha filha tomou muito antibiótico e enfraqueceu o dente. Na verdade, a maioria dos antibióticos, quando são prescritos para as crianças, eles são em soluções que são adocicadas, em suspensões. E, na verdade, é o açúcar desse medicamento, para facilitar a aceitação do medicamento, que causa a doença cárie. Então, se tomou o medicamento, seja um antibiótico, que seja esses líquidos mais adocicados, tem que fazer escovação. Tomou o medicamento, se alimentou, escova o dente, ainda mais nessa vida atribulada que a gente tem. Mas aí o senhor já trouxe uma outra coisa. O senhor está falando aí desse medicamento sobre o açúcar. E aí eu queria ampliar para a alimentação. Isso. Hoje, tem muita gente que é formiguinha mesmo, que adora doce, sim, que adora açúcar e que aí anda com doce, e aí eu já estou falando, legislando causa própria. A pessoa comeu o doce, a pessoa não pode, por exemplo, esperar outra refeição para escovar o dente, tem que andar... Não, o ideal é que após a ingesta de qualquer alimento, principalmente os alimentos que nós chamamos cariogênicos, que são os alimentos adocicados, né, que se faça a higiene bucal. Não deixe-se para depois essa escovação, adquirir esse hábito. Quem utiliza lente nos dentes, quem utiliza resina, isso aumenta a proteção em relação à infecção ou não? Isso é um tópico bem importante, Dani, que hoje a gente vê um apelo estético grande na nossa sociedade. E eu vejo isso como positivo, porque as pessoas acabam procurando mais o cirurgião dentista pensando em fazer um tratamento estético e acaba cuidando da sua saúde bucal, né? Mas não há uma proteção maial do dente porque eu tenho uma lente de contato. As pessoas acham, não, tá revestido, então tá protegido. Não necessariamente. Acabou aquela história de andar agarrado com a escova de dente. Não, tem que andar com ela agarrada e tem que continuar fazendo as avaliações periódicas.
A gente trouxe a questão, esclarecendo se era mito, se era verdade, a questão daquele dente, que é o dente fraco, né? Que muita gente, a gente ouve muita gente falar. Por outro lado, tem pessoas que têm a estrutura mais existente. Então, pessoas que demoram muito a apresentar cárie ou que nunca apresentaram cárie. E aí acabam se valendo disso para fugir dessa escovação regular. Na verdade, a experiência de cárie, ela acontece geralmente na infância. E isso é ruim. Aquele paciente que teve uma experiência de cárie ainda na infância, provavelmente ele vai ter outras experiências ao longo da vida. Então, o foco da atenção tem que ser as crianças, o controle dessa doença cárie ainda na infância, para que na fase adulta ele não venha desenvolver cárie, doença gengival, doença periodontal. Mas que o dente é mais forte que o outro, não. Provavelmente é porque essa pessoa, ela teve esse controle durante uma boa fase da sua vida e, digamos assim, não é que adquiriu uma resistência. Na verdade, ele incorporou os hábitos à sua rotina. E uma outra coisa, além dessa questão, dessa questão do cuidado diário mesmo, às vezes as pessoas, tem algumas pessoas que elas até vão ao consultório, elas fazem um acompanhamento, canal, por exemplo. Quanto tempo depois a pessoa pode ser surpreendida por uma infecção? Porque às vezes, não, eu tratei, fiz um canal, mas aquilo ali pode dar problema, a pessoa precisa estar verificando. Como qualquer tipo de tratamento, não podemos dizer que é para sempre, né? Se não tiver um correto acompanhamento. Então, mesmo feito um tratamento de canal, é necessário revisões periódicas, porque um processo infeccioso que às vezes aparentemente foi debelado, talvez não tenha sido. E ali ficou algumas bactériazinhas em estágio latente e, por algum motivo, uma baixa imunidade, uma quebra do equilíbrio, essa infecção voltou à tona. Então, mesmo fazendo tratamento de canal, é necessário algumas avaliações periódicas. Mas isso pode demorar anos, por exemplo, para voltar a dar problema? Talvez pode ser uma outra infecção que se desenvolveu. E, por coincidência, era um dente que tinha um tratamento de canal, digamos assim. E não quer dizer que... Ou um trabalho que foi mal feito por um profissional que não estava qualificado. Ou talvez um trabalho que não tenha sido tão bem feito. E aí, às vezes, o paciente não sabe disso, né? Então, é por isso que é importante as consultas periódicas, né? As visitas periódicas ao cirurgião dentista. E, gente, olha, a visita periódica, os cuidados diários e, assim, buscar um profissional qualificado. Porque se você... não, eu fui, aí comprei, meu dente está branquinho, meu dente está bonitinho. Por quê? Porque eu comprei ali, como ele trouxe, daquela venda sem nenhum tipo de controle. Depois o preço que você vai pagar vai ser bem mais alto. Porque, olha, perder um dente... Hoje em dia, a gente lida com isso completamente diferente de antes, né? Antes, qualquer coisa, se tirava o dente, era tudo extraía. Hoje, faz-se de tudo para manter o dente. E os números, por exemplo, o Ministério da Saúde tem alguns dados que são alarmantes, né? Mostra que 30% dos adultos do Brasil, a faixa etária entre 40 e 50 anos, não tem dentes funcionais na boca. E esse número piora quando a gente vai para uma faixa de idoso, 65 anos. Que os números mostram que 75% da população não tem um dente sequer funcional. Então, o Brasil ainda é um país em que carece de melhor atenção, né, em relação à saúde bucal. Então, é sempre importante, né, os profissionais estarem na mídia, fazendo essa divulgação. São importantes as ações básicas de saúde, que não seja só aquela que é uma vez ao ano, vai lá, faz uma escovação nas crianças, mas que seja algo que seja periódico e sistemático. Gente, tem que estar nas escolas. Tem que estar, justamente. Tem que ser sistemático nas escolas. Que, olha, você perde um dente, aquilo ali vai afetar uma série de coisas. Você vai mastigar errado, você vai te dar problema de dor de cabeça, eu sei lá, infinidade. A gente já esteve conversando isso várias vezes aqui no programa de utilidade pública e toda vez que a gente traz esse assunto, eu acabo ficando, assim, em estado de alerta. Porque, assim, é uma coisa muito simples a prevenção para evitar uma coisa tão grave. Sim, simples e barata. A prevenção é algo simples, barato, né? Então, o posto de saúde distribui escova, alguns distribuem pasta de dente, as faculdades distribuem em algumas situações, quando fazem algumas medidas preventivas, distribuem. Então, o acesso melhorou, mas parece que a informação ainda não chegou a todos, né? Dos cuidados que devem ser direcionados.
Doutor Gustavo, eu queria entrar numa outra seara, que era, por exemplo, o tipo de pasta de dente, qual é a que funciona, qual é a que não funciona, mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. O senhor vai ter que voltar para esclarecer, porque tem muita dúvida sobre esse assunto. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Dani, agradeço a equipe. Foi muito boa a conversa. Voltaremos outras vezes aí. Tá convidado. Tem muita coisa pra gente esclarecer. Olha, gente, a gente vai encerrando, por conta do tempo aqui, a entrevista no programa Utilidade Pública de hoje, mas vocês ainda ficam aí, tá? Não sai daí não, que no próximo bloco tem o quadro Fica a Dica, hoje com receita da marmitaria do chefe, muito oportuna no dia de hoje, porque já vai com um alerta, olha, fez a refeição, faz lá a sua higiene bucal, evita infecção, você vai estar evitando uma série de outros problemas graves de saúde. Já sabe, se quer conferir mais uma vez a entrevista aqui com o Dr. Gustavo, vai lá no YouTube, Fundação Aperipê Playlist Utilidade Pública, ou no canal Dani Amatos TV. Aqui no estúdio, a gente volta a se encontrar amanhã.